Bom, isso mostra aí nossa ansiedade em aprender. Estamos com tanta vontade de aprender que acabamos de esquecendo de homenagear o Honeyman e agradecê-lo. Sim, precisamos ser como uma criança, né? Precisamos ter essa vontade, essa antecipação. Você sabe como as crianças são, né? Quando elas vão antes de ir ao zoológico, antes de ir a um piquenique, você sabe como é que elas ficam ansiosas e serelepes, morrendo de vontade de começar na noite anterior, ela já arruma, já faz as malas, já arruma a mochilinha, já junta os brinquedos que ele vai levar e fica bastante entusiasmado com aquele passeio. E é difícil até fazer com que aquela criança durma antes do zoológico. Você tem que forçar aquela criança a ir para a cama. E a criança te pergunta 10 mil vezes que horas que a gente vai para o zoológico, que horas que a gente vai sair. E a criança ainda fala, mãe, não me esquece aqui, me acorde na hora certa. E a criança que geralmente é tão difícil de acordar, os pais têm que balançar aquela criança para acordar para ir para a escola todos os dias. Bom, geralmente é tão difícil acordar a criança num dia de escola, né? Já nesse dia que ele vai pro zoológico, ele acorda antes de todo mundo, já tá lá entusiasmado, pronto, já começa a bater na porta do quarto do pai e da mãe. Vamos logo. A gente tem que ir para aquele piquenique pro zoológico. Então foi mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tá tão ansioso para começar o dia. Pelo menos eu acho que foi isso. Eu estava bastante entusiasmado. Não sei se vocês estavam, mas eu estou bastante entusiasmado. Então, nesse entusiasmo todo, acabei esquecendo de agradecer ao Dr. Hahnemann. E é isso que precisamos ter. Se vocês querem aprender homeopatia, vocês precisam ter esse entusiasmo o tempo todo. Uma das minhas assistentes, quando eu estava discutindo algo com ela, ele começou a me falar sobre os seus problemas. Ele já se formou há 10 anos atrás e ele está clinicando também. Mais uma vez de manhã. Ele sempre vem à minha clínica uma vez ou outra para trabalhar comigo, para aprender, para ganhar experiência. Ele é meu assistente, mas ele também é um homeopata. E o pai dele um dia fez uma pergunta. O pai dele perguntou: Você é um médico, certo? Você já se formou, você se tornou um médico, você tem uma permissão, uma licença para atuar como médico. Há quanto tempo você se formou e você tem a sua licença médica? Aí ele falou: 10 anos. E aí o pai perguntou: E você ainda precisa ir aprender no consultório de outro médico? Aí ele falou: Pai. Não, ele falou para mim: Senhor, doutor, o que eu vou responder para meu pai, né? O que eu vou dizer para meu pai? O meu pai falou assim: agora você já devia ter uma clínica muito ativa, muito ocupada, vendo muitos pacientes e está ganhando muito dinheiro. Por que você ainda está estudando, ainda está praticando? Bom, é isso que acontece. Ele falou assim: todo médico que eu conheço, todo professor que eu encontro, todo seminário que eu participo, o palestrante sempre fala: eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo. Quando que isso acaba? Quando que isso acaba? Será que vai chegar um dia em que eu vou acordar e vou falar assim: ok, aprendi, não preciso mais aprender, já aprendi tudo? Não, infelizmente, com a homeopatia, esse dia nunca chega. E acreditem, se esse dia chegar, se isso acontecer, isso quer dizer que você morreu. Sim, até o seu último dia de vida, se você quiser ser um homeopata, você vai aprender até o seu último dia de vida. Porque é um assunto vasto, enorme. É um É inacreditável tanto que nós ainda não sabemos sobre a homeopatia. Às vezes nós nos orgulhamos do que nós já sabemos da homeopatia, mas é inacreditável o tanto que nós ainda não sabemos. E o que nós não sabemos em homeopatia é muito mais do que o que nós já sabemos. É como a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg, 10% é o que a gente sabe. E o resto do iceberg, 90% está lá submerso. A gente não consegue nem ver. Bom, a homeopatia é mais ou menos assim. Precisamos ainda explorar bastante esse terreno e aprender muitas coisas novas. Bom, como eu falei, esses seminários
são avenidas ou ferramentas com as quais nós podemos tornar essa jornada mais fácil, mais interessante, melhor, porque compartilhando conhecimento, mostrando casos e dando explicações sobre o pensamento daquela prescrição, daquele caso, isso torna a jornada de aprendizado mais interessante e mais vivaz, mais facilita o aprendizado. Facilita a assimilação e facilita a retenção desse conhecimento, porque a nossa mente humana tem uma capacidade limitada de retenção de conhecimento. Então, como eu falei, os sintomas de grupo são, sempre começamos com esse slide, com os sintomas de grupo com base em dois grupos. Um deles é com base no original, são os reinos, na origem, perdão, que são os reinos, o reino vegetal, o reino animal, os nosódios, etc. E com base no sintoma característico que permeia todo o paciente, que atravessa todo aquele caso, observado em praticamente todos os aspectos daquele paciente, visto em diferentes momentos no mesmo paciente, e como resultado disso, podemos tomar esse sintoma como uma rubrica de eliminação ou uma rubrica na qual o remédio tem que estar presente. O remédio tem que estar presente naquela rubrica daquele sintoma característico. Podemos tomar isso e aí prescrever com base nisso. Mas, lembre-se, precisamos ser cautelosos, porque a rubrica precisa ser uma rubrica grande, não pode ser uma rubrica muito pequena, que só existem um ou dois remédios. Se tiver só um ou dois remédios dentro daquela rubrica, numa rubrica muito pequena, precisamos então utilizar mais como uma rubrica de confirmação do que uma rubrica de eliminação. Então, fazemos isso, tomamos a rubrica característica, o sintoma característico, e se você conseguir ambos, tanto a origem, basear sua prescrição no reino, na origem, e também a rubrica característica, se você conseguir combinar ambas, então a sua prescrição vai ser muito mais certa, muito mais precisa e muito mais perfeita. Bom, esse é o meu gráfico, vocês conhecem esse gráfico. O que eu vou fazer hoje, já que nesse seminário eu vou mostrar para vocês algumas apresentações atípicas de remédios comuns, presentes nos grupos comuns, nós vamos conseguir acrescentar alguns sintomas aos grupos, como eu falei, como eu sempre falo, né? Essa é uma versão do Windows, né? Todo ano é como o Windows, todo ano tem uma versão nova, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8. A mesma coisa acontece com o meu gráfico, sempre uma versão atualizada. Dessa vez eu vou mostrar alguns outros sintomas de cada um desses grupos, além dos sintomas que nós já conhecemos. Eu já falei que o reino mineral é dividido em metais e não metais, os metais pesados, os metais leves, e os elementos. Eu entrei na internet e minha assistente também está fazendo uma pós-graduação. Ela está estudando o reino mineral na tese dela de pós-graduação. Então ela veio e me falou: doutor, o que você fala dos elementos é exatamente o oposto. Na química, o que você está dizendo é que os elementos são uma combinação de 2 ou 3 metais. É exatamente o oposto, na verdade, que nós fizemos. Nós colocamos os elementos em um grupo e os metais em outro grupo. Mas normalmente, no reino mineral, os elementos são, na verdade, uma combinação de 2 ou 3 metais. É justamente o contrário. Mas o que nós fizemos para o propósito de fazer a nossa prescrição mais fácil e classificação do remédio e chegar ao remédio para o paciente é dividir de acordo com os repertórios. Então, esses são os sintomas. Então, dividir entre metais pesados, metais leves, vegetais, né, os nosódios, os remédios animais. E por que eu coloquei dessa forma? Porque os sintomas dos grupos de elementos, por exemplo, timidez, ansiedade, sensibilidade, são comuns. Parte deles são comuns aos metais leves e também aos remédios vegetais. Então, eu construí um gráfico semelhante a um trem. Você tem um trem e você tem vários vagões
compartimentos, mas que estão ligados uns aos outros. Então, você tem um trem, né, que é um comboio, né, um está ligado ao outro, e aí há sintomas comuns. Então, você vai ver que há alguns sintomas que são comuns a diferentes grupos. Então, há sintomas que são de metais leves, aqui a religiosidade, né, por exemplo, a timidez, né, que é comum também com os elementos e metais leves, ansiedade, não é, que também é comum aos remédios vegetais, né, e também tem aqui tipo emoções, né. Aí você tem a falta de diligência, né, remédios do reino animal, né, e alguns são comuns, então, ao reino animal e reino vegetal. Então, eu já falei sobre esse gráfico, não vou repetir tanto, mas os elementos do reino vegetal são o mais importante seria a timidez, a ansiedade, a alta sensibilidade e as emoções do reino vegetal. Mas no reino vegetal existe uma sensibilidade mais exacerbada, né? Então, aqui seria 3 marcas, aqui seria 5 marcas, né? Então, uma sensibilidade muito à flor da pele, então reações muito fortes às emoções. Os remédios do reino vegetal são identificados pela reação e também pela identificação da sensibilidade. Então, vocês se lembram que nós, num dos seminários, discutimos remédios do reino vegetal, então eu mostrei a sensibilidade de cada um dos remédios do reino vegetal. Se você pode identificá-la, se você puder identificá-la, por exemplo, a sensibilidade da Staphylococcus aureus, qual que é? Qual é a sensibilidade da Staphylococcus aureus? O que é mais importante? Que seria o núcleo, né? Tanto faz, seria o tema central, seja qual for a terminologia, né? Qual é a sensibilidade principal, né? Se você quiser prescrever a Staphylococcus aureus para um paciente, o que você tem que ter, né? O que você tem que ver, por exemplo, ou licopódio, por exemplo, ou ignácia também. O que nós precisamos ter? Qual é a sensibilidade básica de cada remédio? O que é? Qual é a sensibilidade básica de cada remédio? Básica, a disposição básica do caráter inato do paciente, o caráter original inato. Essa é a sensibilidade. Então, para a Staphylococcus aureus, né, nós temos o ego, vai ser o núcleo, né? Se você tiver que prescrever Staphylococcus aureus, você tem que ter pelo menos algum envolvimento do ego, algum transtorno que esteja machucando o ego, ou a supressão do ego, ou a falta de expressão do ego, ou algo que tenha a ver com o ego. Isso tem que estar presente para que você possa prescrever Staphylococcus aureus. Então, a sensibilidade da ignácia seria o quê? Seria a emoção, a supressão da dor, pesar. Então, essa seria o núcleo da ignácia. Então, se você tiver que prescrever ignácia, você tem que ter algum tipo de dor ou tristeza ou raiva, ou cólera, né? Porque a pessoa, o ignácia tem ele não consegue expressar, né, a sua raiva, ele fica aborrecido, tem essa característica de aborrecimento. Então, você tem que ter o núcleo dos remédios do reino vegetal para poder ser capaz de prescrevê-los. E, é claro, nos nosódios você tem a falta de inibição, os excessos e a falta de controle. Então, isso seria, então, um resumo do meu gráfico, apenas para vocês recordarem, né, e para nós entrarmos aqui nessa nossa rotina. Muito bem, como eu disse, nós já discutimos os remédios do reino mineral, vegetal, nós já falamos sobre os remédios do reino vegetal, os do reino animal e até os nosódios. Então, o que nós vamos fazer seriam os remédios que nós vamos tratar das apresentações atípicas. Então, seria um remédio, no caso, um remédio comum, mas de uma forma, com uma apresentação atípica.
Então, esses são os sintomas atípicos. E isso vai ajudá-los, especialmente quando você tiver casos em que você já prescreveu alguns remédios e não obteve resultados. Então, casos em que você está trabalhando com o paciente e já ele está com você já o quê? Há um ano e meio, você está prescrevendo remédios para ele, um remédio não funciona, outro remédio não funciona. Aí, então, isso acontece. E aí, você tem que começar a pensar de que há alguma coisa atípica a respeito desse paciente. Então, você tem que encontrar algum sintoma atípico nesse paciente, né, que vai, então, combinar com o sintoma atípico de determinado remédio. Então, os remédios, ou melhor dizendo, os pacientes que não se apresentam na nossa clínica com sintomas comuns. Né? Então, vamos lá. Então tá. Pulsatila, por exemplo. Você é uma pessoa que é isso, aquilo outro, né? Aí o paciente não vai falar nada. O paciente não vai falar, eu sou emotivo, etc e tal. Né? Então, quando ele não fala para você isso, e depois de, por exemplo, tentar vários remédios em que você está trabalhando com a imagem típica, o quadro típico daquele remédio, então você tem que começar a pensar que talvez seja um quadro atípico de um remédio comum. Então, como eu disse, então, se devem aos diferentes miasmas que nós temos, então, consequentemente, você tem um quadro miasmático diferente do mesmo remédio. Então, eu já falei com vocês, já dei vários exemplos, né? Seria a imagem trimiasmática dos remédios. Alguns dos remédios eu já mostrei esse quadro trimiasmático. O que nós podemos esperar de um remédio em psora, o que nós podemos esperar de um remédio em psicose e o que nós podemos esperar em sífilis. Então, por exemplo, nós podemos ter o licopódio em psora, seria muito tímido, muito nervoso. Mas o mesmo licopódio em psicose seria egoísta e arrogante. Então, se você tiver, por exemplo, um menino, né, com muito ego, né, se apresentando muito ego, mas os traços desse ego vão estar presentes, mas seria aquele de duro com os inferiores e gentil com os superiores, né? Então, ele vai se comportar muito bem na presença dos pais, por exemplo. É assim que as apresentações se diferem nos diferentes miasmas. Cilícia, por exemplo, né? No psora será muito nervoso, falta de confiança, né? Seria uma grande sensação de ansiedade, antecipação, né? Antes do exame, a criança cilícia vai estar nervosa, comendo a unha, né? As palmas suando, tal. Antes dos exames, né? Na escola. Mas ele não vai ter nenhuma confiança de fazer as provas na escola. Não sei. Talvez eu não estudei suficiente. Talvez eu reprove. Então, a criança cilícia, apesar de ter feito tudo, vai estar sempre... mesmo que ele seja o primeiro da turma, antes das provas, ele vai estar sempre nervoso. Mesmo sendo o primeiro da turma. Mas cilícia, psicósico ou sifilítico será uma pessoa muito forte, muito teimosa. Uma vez que a pessoa decide alguma coisa, nada faz com que ela mude de ideia. Então, seria a areia movediça na mão. O que vai acontecer? Põe areia na mão, né, um pouquinho de areia na mão e sopre. O que vai acontecer? Ela vai simplesmente desaparecer, né? Mas se você colocar a areia e tentar esfregá-la no chão, você vai machucar a mão. Né? Você não vai conseguir desfazer o grão de areia. Você vai machucar a sua mão. Então, essa é a dualidade, então, da cilícia. Né? A cilícia é muito forte e perseverante em alguns miasmas. Então, esses são alguns exemplos. Diferentes miasmas, você vai encontrar diferentes quadros miasmáticos, remédios, têm diferentes sintomas e rubricas em miasmas diferentes. Consequentemente, a apresentação será diferente. A maior parte dos livros de matéria médica, né,
uma das desvantagens, né, são... Pois é, as pessoas que dependem apenas da matéria médica. Você vai ter apenas um quadro, né? Mas é porque a matéria médica só apresenta um quadro. Só recentemente, poucos desses novos autores estão dando diferentes quadros desses remédios. Então, o que aparece nesses novos quadros tem que se refletir no repertório. Então, você tem que depender da sua prática, da sua clínica, não necessariamente da matéria médica. Sim, é claro que a matéria médica é importante, mas você precisa também depender do repertório. Então, você não pode ficar em pé num pé só. Você tem que depender dos dois pés, né? A matéria médica, né? Aí você não vai, não é bom, não é uma conduta boa. Então você tem que conformar o remédio, né? Confirmar, perdão, o remédio. Você tem que confirmá-lo. Então você tem que, claro, depender da matéria médica, mas também da sua clínica, né? E, por exemplo, num consultório, você, por exemplo, fez uma prescrição, aí em casa você pode olhar a matéria médica, né, e confirmar. Então, é combinação de repertório e matéria médica. É uma combinação segura. E o repertório vai dar a você também esse quadro atípico do remédio, de um remédio comum. Então, a utilização do repertório vai dar a vocês justamente esse entendimento. Um aspecto interessante, nós tivemos... Tem várias revistas, né? Que tem... concurso. Tá. Então, assim, por exemplo, revistas que, por exemplo, apresentam alguns sintomas de algum remédio, aí você tem que reconhecer qual o remédio. Então, havia um pequeno parágrafo, né, incluindo um desses concursos, havia um parágrafo com os sintomas e pedindo os leitores para identificar esses sintomas. Todos eram, nesse caso, era da lateralidade esquerda. Então, seria dor no joelho, dor de cabeça, dor nas costas, piorava à noite, muitos sintomas, mas a característica mais principal seria a lateralidade esquerda. Então, todo mundo escreveu para a revista, os leitores, né, mandaram as respostas, né? A maior parte falou assim, Natrumur, ou algumas pessoas falaram Lacasis, né? Seria todos os remédios do lateralidade esquerda. E isso foi tirado da matéria que é a médica pura, que é aprovada pelo Hahnemann, e os sintomas eram de licopódio. Então, os sintomas do remédio licopódio. Então, a matéria médica pura, Hahnemann usou, tem um quadro de todos os sintomas de licopódio que são de lateralidade esquerda. E nós todos sabemos, ou temos bastante certeza, né? Tá. Então, tá. Vamos dizer, então, que aconteceu que o paciente tinha uma lateralidade direita e, de repente, os sintomas se transformaram para a lateralidade esquerda. Ninguém pensa realmente no licopódio como da lateralidade esquerda, mas essa é matéria médica pura, né, aprovada pelo nosso mestre. Então, fala que realmente é um remédio de lateralidade esquerda, muito forte. Mas o que acontece é que as medidas que os dias passam, né, nesses 250 anos, né, que se passaram desde que o Hahnemann aprovou o licopódio, descobriu-se que a maior parte do tempo, 99% do tempo, você vai descobrir que os sintomas de licopódio são do lado direito, mas podemos encontrar um licopódio de lateralidade esquerda também. Da mesma forma, você pode encontrar um Natrumur de lateralidade direita ou Lacasis. Então, é isso que eu estava dizendo a vocês sobre as apresentações atípicas. Apenas um exemplo simples, você tem que ter certeza do remédio, de modo que quando você eliminá-lo, você tem que ter muito cuidado. Se você vai eliminar um remédio no paciente, por exemplo, se o paciente só tem sintomas de lateralidade esquerda, você vai eliminar todos de lateralidade direita, você tem que ter cuidado. Cuidado. Então, o que nós temos que ver aqui é o cuidado com as nossas prescrições e não ficar presos a viés, né? Então, nós vamos ver diferentes quadros dos mesmos remédios.
Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Está tudo certo? Professor, Professor? essa questão da mudança de lateralidade, eu acho que tem alguma coisa a ver com miasma, passando por miasma sifilítico, não? Um remédio que tem a lateralidade de um lado e muda para o outro. Deve estar relacionado ao miasma sifilítico, não? Com certeza, não só o miasma sifilítico, mas a mudança de miasma pode causar a mudança na qualidade, mas não necessariamente o tempo todo, certo? Tá, verdade. Pode ser, como eu disse. Tudo tem a ver com miasma. Claro, a maior parte do tempo você vai ver que em diferentes miasmas você tem sintomas miasmáticos diferentes do mesmo remédio. Sim, então o miasma está presente e você tem também quadros diferentes. A sensibilidade dos remédios pode mudar, né, em diferentes miasmas. O licopódio, que, por exemplo, deve ser não tão sensível, não tão emotivo, esse miasma sifilítico, ele pode se tornar extremamente emotivo, e o exemplo clássico disso é choro quando Thank you. Ok, eu choro quando ele é agradecido. Demorou essa, hein? I couldn't hear. Então, alguém está precisando de uma xícara de chá para acordar, certo? Então, agradecido quando... Emotivo quando agradecido seria o licopódio em 3 marcas, né? Só o licopódio tem essa rubrica e você vai descobrir isso, vai encontrar isso no miasma sifilítico. Dr. Bandiche, Symptoms can change. tem outros medicamentos que também apresentam essa rubrica? No, only one remedy is there. Só um remédio. As far as I am Deixa eu sure, ver. Vamos dizer, pelo que eu sei, see, weeping when thanked. olha só, emotivo, o choro, né? Quando agradecido. Only one remedy. Maybe, Só um remédio. I don't know, in synthetic Eu não sei, other remedies. talvez haja outros remédios, mas nesse completo aqui nós temos 3 marks. e 2 ou 3 marcas. É por isso que é tão importante. And this, believe me, I have seen E, acredite, eu já vi isso. rubric in this. Eu já vi essa rubrica em pacientes. So that's why when I Então, é por isso que quando eu vi isso, foi um choque para mim quando eu vi essa rubrica. Muitas vezes vocês vão encontrar essa rubrica. Eu vou contar mais um incidente. this patient came Quando esse paciente veio até a minha clínica, and I had a hard time finding e eu tive dificuldade de encontrar o remédio porque os sintomas estavam sempre mudando e ela sempre chegava com novas queixas. and every time, oh, I'm not better, I'm not better. E sempre reclamando, oh, não melhorei, mas ela não largava de mim. Ela estava comigo já há mais de 1 ano, 2 anos, e ela sempre, toda vez que ela vinha, ela brigava comigo, discutia comigo, o que você está fazendo, por que você não está me curando, estou sofrendo tanto, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema. O tempo todo que ela vinha à clínica, se fosse um dia muito cheio, então eu sempre faço isso, né? Eu começava a bater na minha cabeça, né? Tá? Não era um cálice, tá? Então, isso é o que eu faço quando um cálice entra na minha clínica. Né? Então, então, algumas pessoas ficam presas, né, a você. Você não larga delas, elas não largam de você. Então, é um desafio para vocês. So this was very characteristic. Então isso era muito característica. Mais tarde, quando eu... Bom, como eu falei antes também, quando eu tenho esse tipo de paciente, onde eu não entendo o que está acontecendo com o paciente depois de dar muitos remédios, eu simplesmente paro de escrever, paro de olhar para o computador, não olho mais as rubricas, simplesmente sento na frente do paciente, deixo o paciente falar. For a change,
I don't talk at all. E eu não falo, For a change, pra variar. Não, na verdade, talk at all, and I- nesse caso eu não falo nada, eu só escuto, eu só escuto. E ela começou a falar comigo, falar, se queixar, eu não tô melhor, eu não melhorei. E ela começou a Oh, doctor, falar. last week I suffered from fever. Semana passada eu tive uma febre, tive problemas assim, assim. Aí ela começou a fazer isso, né? Começou a falar assim, ó, falar mais baixo, desse jeito. And then again, oh yeah, you know, doctor, my Aí ela my falou, back is still doutor, there, mas my leg pain is still a there, minha dor ainda tá aqui, a no relief in the dor joint nas costas, não tem a dor nas articulações, aí depois ela ficava assim. and doctor, E doutor, you told me in você one me year falou I que will em be um better, ano, depois de um ano eu ia melhorar, mas after 2 years also. depois de 2 anos eu ainda tô aqui, ainda não melhorei, blá blá blá. This is how the patient was talking. Era assim que ela falava. Eu parei e fiquei olhando, eu fiquei observando, falei, nossa, eu não tinha percebido isso antes. O que está acontecendo com esse paciente? É como se ela descesse e subisse, né? Descesse e subisse para cima. Em 20 minutos, eu deixei ela falar por 20 minutos e isso acontecia o tempo todo, né? Ela baixava volume. Ah, doutor, você não presta atenção em mim, você sempre quer que eu vá embora logo, você sempre diz que eu vou melhorar, mas eu não melhoro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que é isso? Eu já falei uma vez sobre isso. Não sei se vocês vão se lembrar. Isso é um sintoma de moscos, né? Yes, absolutely. What's the rubric? Exatamente, qual é a rubrica? The first excellent was to. What's the rubric? Qual é a rubrica? Está em fala, né? Linguagem. Mas essa pessoa, ela não falava dessa maneira na primeira ou segunda consulta, não? Talk, PST, PST, PST. Fala, PST, PST, ou seja, ps, ps, assim, né? Ps, 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 como cochichando. This is talk, Ela fala, PST. esse PST quer dizer isso, né? Ps, 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 ps. When I was reading this, Quando eu li essa rubrica, I said there's a spelling mistake. eu falei, não, tem um erro de digitação aí, tem um erro de digitação, essa palavra não existe, PST, PST, psit, psit. Tem um erro de digitação no... Devia ser PAST, past, né? Fala sobre o passado, past, fala sobre o passado, tinha que ter um ali. E aí um dia estávamos sentados e discutindo, e aí, como eu falei, eu finalmente sentei, ouvi essa paciente, eu percebi que esse PST, isso é psit, psit, ela está cochichando, é um sintoma de moscas. Quando a paciente começa com um tom normal de voz, ou até uma voz entusiasmada, empolgada, e aí depois começa a cair o nível, baixar o nível, baixar o nível, no final ela está praticamente cochichando. Então, é esse ps, 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 ps. Ela vai abaixando o volume, não é PST, é ps, 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 é cochicho. Eu achava que fosse um erro de digitação. E ela fazia isso, só que eu não percebi no começo. Às vezes você não percebe essas coisas. Então, para mim também, eu tive uma paciente moscos que evoluiu muito bem, mas também na primeira, na segunda consulta, ela não tinha esse sintoma. Ela foi apresentar na terceira consulta. So E maybe a she primeira e a started segunda proving consulta it. durou muito tempo. E ela não falava dessa maneira. See, basically because it's a hysterical Basicamente remedy, you porque never know when É it um remédio might come histérico, né? Um up or remédio it might histérico, você come nunca up at sabe quando certain vai haver times. como a histeria vai surgir. Eu acredito que aparece com ansiedade, quando eles são mais ansiosos. Quando o paciente está mais ansioso, o paciente está sofrendo mais, e aí vem essa questão da fala. Mas um outro sintoma de moscas é uma mutabilidade. Então, é isso que acontece. So this is what it is. Então, é isso que é. É uma apresentação diferente de moscos. Todos nós sabemos que moscos é um remédio mimado, uma criança mimada, uma criança super protegida, mimada, que tem ataques, tem birra, faz birra, que exige muito dos pais, uma criança teimosa, que não escuta ninguém, que não ouve ninguém, e se comporta como se fosse a rainha ou o rei e não para de exigir coisas. Ou seja, uma criança muito mimada. Você pode ter essa imagem mental do moscos.
É o que eu estava falando, diferentes imagens em diferentes remédios, diferentes miasmas em diferentes estágios, diferentes tipos. Diferentes momentos, perdão. Bom, como eu falei, mesmo quando eu vi isso no repertório, no começo não chamou minha atenção. E aí, de repente, um dia me chamou a atenção que é isso que estava acontecendo. É um cochicho. Um cochicho no cochicho, o barulho é esse, né? PST, PST, psit, psit, psit. Então, eu já dei muitos exemplos. Fósforo, por exemplo, todos nós sabemos que é um remédio extremamente extrovertido, falador, conversador. Se mistura facilmente com outras pessoas, faz amizades facilmente, sempre fala o que pensa, mas se vermos no repertório, está lá na rubrica, reservado num grau mais alto, ou seja, se eu entendi direito, de 98 remédios, nós temos fósforos. O único com 3 marcas. E nunca imaginamos em fósforos como alguém reservado. Sempre pensamos em fósforos como alguém bastante vivaz, amigável, um bom remédio, uma pessoa bastante extrovertida, faladora, loquaz. Mas há uma rubrica, homens que procuram mulheres. Homens jovens procuram mulheres jovens. Perdão. São homens. Ele está falando jovens, Mas ele está falando homens jovens. Homens jovens procurando. Ele está falando young men. Agora ele mudou. Agora ele mudou. Homens velhos procurando mulheres jovens. E só porque seu cabelo é branco não quer dizer que o senhor é velho. Yes, here it is. Ok, encontrei. Lewdness, obscene. Obsceno, homens procurando mulheres jovens, cálcico, fósforo, platina e veratro. And like I told you, E como eu falei, Honeyman has o talked about Honeyman lycopodium to be já falou left-sided sobre o in licopódio como remédio de lateralidade esquerda. Honeyman about phosphorus. O Honeyman disse Nowhere sobre o mentions fósforo it. It's a very que friendly fala que é um remedy, remédio it's bastante a very amigável, um extroverted remédio bastante remedy. extrovertido In fact, he mentions it to be a very sexual remedy, e é um remédio também bastante and sexual. he has said this, man E ele disse, searching fala de for homens girls, procurando perverted mulheres people. mais novas, pessoas pervertidas. Phosphorus, a remedy Fósforos for é um perverted remédio men. para homens pervertidos. So see, this is what Então, I'm talking about é this. disso que eu estou falando. Atypical presentation. Uma apresentação atípica. Atypical presentation. Apresentação atípica. So we all know Todos nós phosphorus sabemos, to be conhecemos o fósforo como very extroverted, alguém but it extrovertido, can be reserved also. mas pode ser reservado We all também. know phosphorus Todos nós to be very conhecemos o fast. fósforo como alguém muito rápido. If you see in the rubric, slowness, Lentidão também está aqui na rubrica. all the remedies are slow. Todos os remédios são lentos aqui, né? Baritacarb, crônio, haliborus, ácido fosfórico, mas temos também um fósforo aqui. Um fósforo que pode ser bastante lento também. We always take phosphorus as fast. Sempre assumimos o fósforo como remédio rápido. Tomamos até como um sintoma de descarte. Se o paciente for muito lento, nós descartamos fósforo. Mas, às vezes, especialmente no miasma psicósico. Então, no miasma psicósico, o fósforo pode ser reservado e o fósforo pode ser lento também. Em SORA e sífilis, o fósforo é bastante rápido. Muito rápido, a ação rápida, muita hemorragia, muito sangramento. Sangramento rápido, mas em psicose podemos encontrar um fósforo lento e reservado. Podemos ter um lácases, por exemplo, que não seja loquaz.
E a rubrica fala em disposto a, o lácases é duas marcas. Você pode ter um pulsatila que não fale de forma alguma. Um pulsatila extremamente quieto. Aversão à companhia, aversão a pessoas, aversão a falar. Porque um pulsatila quer a companhia apenas quando eles estão doentes, apenas quando eles precisam de consolo. Eles são bastante egoístas. Quando eles estão doentes, eles precisam de consolo, então aí eles querem companhia, eles querem falar com as pessoas. Quando eles estão bem, quando eles estão saudáveis, normais, eles não querem falar com ninguém. Eles não são tão faladores assim. Que eu estava falando sobre o exemplo de um fósforo na rubrica reservado, assim como o fósforo presente na rubrica lentidão, com duas marcas, inclusive. Também encontramos Ignácia. Todos nós sabemos que Ignácia é um remédio bastante diligente, bastante trabalhador, sincero, boa menina, bom menino, remédio do bom menino, com pesar silencioso, geralmente não expressa seu pesar, sua tristeza com raiva e tem uma vexação com a raiva suprimida. Encontramos isso aí numa... Encontramos também o briguento de Quarrelsome, o briguento com muitas marcas. Se você... O livro do repertório completo, onde Roger também dá 4 marcas no repertório. No computador só temos até 3 marcas, mas no livro encontramos também até 4 marcas. Ele dá 4 marcas, ainda sublinha. Ele deu Ignácia, sublinhou como, ou seja, 4 marcas como sendo extremamente briguento. O Iociamos, nos vômicos, esse daí nós entendemos, petróleo, sulfo, tarântula, todos são briguentos, mas o Rustox e Ignácia, também Rustox, também é um remédio, uma pessoa bastante branda, né, meiga, uma pessoa bastante meiga, obsequiosa, educada, mas também pode ser briguenta. Talvez num estado diferente ou num miasma diferente, como Ignácia. Argentum nitricum, que nós conhecemos como um remédio impaciente, apressado, muita antecipação, impetuoso, tudo isso está presente. Mas também podemos ter um argentum nitricum bastante obstinado. Mais uma vez, se vermos no livro, está sublinhado, 4 marcas. 4 marcas. Podemos ter um argentum nitricum bastante obstinado, ou seja, uma apresentação atípica de argentum nitricum. Acreditem, eu já vi a maior parte desses casos, e eu tenho casos onde até essas rubricas eu consegui prescrever dentro dessas rubricas, então eu vou mostrar alguns deles hoje. Então podemos ter uma Ignácia, que normalmente é um remédio que não expressa as emoções, que não expressa raiva, e no caso uma Ignácia bastante briguenta. Podemos ter um natrumor que não expressa tristeza facilmente, e podemos ter também um natrumor com um pesar, com uma tristeza explosiva. E é o único remédio. Pesar ruidoso, explosivo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, esse pesar boisterous, ruidoso? Como se apresenta esse pesar ruidoso? Na Índia, nós temos um hábito, tínhamos, na verdade, um hábito, ainda existe em algumas comunidades, especialmente o estado do Rajasthan, no oeste da Índia. Não sei se vocês já viram na internet, mas é um estado deserto no oeste da Índia. Aquelas comunidades têm uma tradição de sentir tristeza, né, de um pesar depois da morte. Eles têm esse pesar depois da morte, aonde antes eram pequenas vilas. E se alguém morre naquela vila, os parentes daquela pessoa de outra vila vinham até aquela vila para o velório, para o funeral, para se encontrar com a família,
o que eles faziam nesse velório, todos eles se juntavam fora da vila, as pessoas de diferentes vilas se encontravam, às vezes até da mesma vila, eles se encontravam fora da vila, na fronteira da vila, ali nos arredores, e aí eles começavam a ir à casa da pessoa, nos limites da cidade, começavam a fazer assim, mostrar esse chorar, grito, gritar a partir da parte de fora da vila, iam entrando até dentro da vila. Eles se batiam e começavam a gritar, sabe como sabe quando chegavam pra viúva e falavam assim, né? Seu marido morreu, quem vai cuidar de você? Como carpideiras, né? Eles faziam isso dos arredores da vila, de lá de fora da vila, iam entrando até a casa da pessoa que morreu, chorando, como carpideiras chorando. Eles faziam isso. Existem pessoas, né? As carpideiras fazem isso profissionalmente. São carpideiras, ou rudali, são os rudalis. As pessoas que choram, e fazem outras chorarem no velório. É uma tradição, e tem pessoas, essas carpideiras, pessoas que fazem isso profissionalmente. Isso o que eu fiz agora é isso, é esse pesar ruidoso. E nós sabemos que o Natromor nem sequer tem na história. Você precisa sondar e fazer tantas perguntas para descobrir qual foi o pesar na sua vida, qual foi a tristeza. E ele não fala, não, doutor, tudo bem, eu não quero falar sobre isso. Não, foi algo no passado, já passou, não é nada demais. Acontece com todo mundo. Ah, meu pai morreu. Não, mas todo mundo, né? O pai de todo mundo morre, né? Eles nem falam sobre o assunto, mas nem sífilis, quando o controle já foi perdido, eles podem entrar nesse estado de pesar ruidoso. Há uma outra rubrica chamada de... Eu acho que eu já falei sobre isso, choro. Não choro, pesar ou tristeza. Ataques de tristeza. Ataques de tristeza. Isso quer dizer episódios de tristeza. Alternando com um momento sem nenhum tipo de tristeza. Ou seja, um episódio de tristeza e depois nenhuma tristeza. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um paciente... Azafete do paciente. O paciente chegou até mim e sempre ela se queixava muito, tinha muitas dores no corpo. E aí, de repente, um dia, ela colocou a mão no rosto e começou a chorar muito alto, começou a chorar bastante. Colocou as mãos no rosto e começou a chorar bem alto, do nada. E eu fiquei assim, opa, o que aconteceu? Do nada ela começou a chorar, eu fiquei um pouco apreensivo, não sabia o que fazer, não sabia se consolava ou se pedia para ela chorar baixo. Bom, nesses momentos a melhor coisa a fazer é sentar-se e observar. E essa senhora começou a chorar, durante 2 ou 3 minutos começou a chorar de maneira bem expressiva, bem alta. E aí, de repente, depois de 2 minutos, ela tirou a mão do rosto. Sabe, doutor, essa dor é muito ruim, essa dor aqui no joelho dói bastante, essa outra aqui é ruim. Por favor, faça algo a respeito. Eu fiquei apreensivo. O que é isso? Ela fez isso durante 2, 3 minutos, enquanto estava falando comigo, de repente ela parou, começou a chorar. Começou a chorar. Depois, tirou as mãos do rosto e eu vi os olhos dela, não tinha nenhuma lágrima. Nenhuma lágrima nos olhos. Eu tomei então como ataques de dor, de pesar. Ataques de dor ou de pesar. Aí eu prescrevi azafétida. Azafétida, também conhecido como algo que exagera os sintomas, como camomila. Exagero dos sintomas. Azafétida, camomila e chumbo.
plumbum. We all know Nós plumbum to be a conhecemos o plumbum como um remédio que é forte, tem uma tolerância à dor alta, grande força de vontade, mas nós podemos ter um histérico, plumbum, que exagera os sintomas. Você pode ter uma camomila que pode simplesmente fazer uma tempestade de um copo d'água, e a azafétida também pode ser um remédio histérico que pode ter esse exagero dos sintomas. A rubrica não poderia ser um chorando histérico ou histérico chorando? I can hear what he said. Yes, definitely a type of hysteria. I told you. Sim, é um tipo de histeria. Eu já falei. Azafétida, camomila e plumbum. É um tipo de histeria. A histeria pode se apresentar de várias formas diferentes. Eu vou mostrar um caso de histeria. Um caso, né, como que a pessoa se comportou, ou como a pessoa se comporta. Muito bem, como eu disse, nós conhecemos Auromet. É para ser um remédio muito forte, que não expressa suas emoções, mas que também está presente com altas marcas na rubrica histeria. Olha só. Auromet. Olha só aqui. Aqui, 3 marcas. Azafétida, Cocculus, Gelsemium, Lacasis, Califos, Moscus, Pulsatilla, Platina, Sépia, Veratrum, né? Todos são remédios histéricos, nós já conhecemos. Valeriana, né? Mas Causticum, Aurum, muito forte esses remédios, que são remédios que o Aurum aqui são remédios que não expressam as suas emoções. Nós encontramos a Auromet, todos esses Aurums aqui. E áuro sulfúrico. Todos esses remédios estão presentes na rubrica histeria. Essa seria uma apresentação sifilítica de Auromet. Você vai encontrar, então, em pessoas Auromet com miasma sifilítico. Você sabe que o magnésio mur, bastante, vamos dizer, que não expressa suas emoções. Pessoas estáveis que não expressam suas emoções facilmente. E você ainda vai encontrar aqui com as maiores marcas aqui na rubrica. Não é uma falha, não é uma... as pessoas falam, os repertórios não valem para nada, né? Por isso que muitos homeopatas, muitos médicos criticam o repertório, né? Falam, olha só, que isso aqui não deveria estar no repertório, mas de certa forma é verdade, mas não há. Há uma razão para muitas coisas que são incluídas no repertório. Então você pode ter um magnésio mur ou mag-carb, que é muito quieto, mas pode ser histérico também, mas um mag-carb pode ser também brigão, uma pessoa, por causa do elemento carbônico. Então nós sabemos que os carbs são bastante briguentos. Nós falamos sobre as pessoas carb muito briguentas, né? Então o met-carb também pode ser brigão por conta desse elemento carbônico. E com isso, nós passamos para um caso. Tá? Esse é o histórico. Quando eu falo sobre esse caso, eu acho que vocês vão se lembrar dos remédios comuns, claro. E eu quero que vocês pensem também sobre algo que também pode estar presente. E aí, o que será? Então, vamos lá. Uma menina de 3 anos de idade, com erupções na pele, né? Rash, cutâneo, coceira em todo o corpo,
da cabeça ao dedo do pé. Não tem nem um pedacinho do corpo que não tivesse coceira. Então, nem 1 centímetro do corpo tinha alívio da coceira. Erupções, rache, vermelhidão, a congestão, né, do corpo inteiro, né, fluidos. Então, esse vazamento de fluidos, extravasamento de fluidos, né, horrível. A criança estava realmente muito aflita, numa sensação de agonia completa, né, na boca, atrás das orelhinhas, nas dobrinhas e principalmente nas dobrinhas das articulações, né, em volta dos olhos, né, no queixinho, no cotovelo, na dobra do cotovelo. Então uma criança de 3 anos, desde os 3 meses sofria com isso. Sofrendo. Ela já tinha passado por todos os tipos de tratamento, alopatia, cortisona, tudo tinha sido prescrito e utilizado. Ela já também tinha tentado tratamento com 2 ou 3 homeopatas, né? Porque todo mundo sabe que a homeopatia é boa para a pele, então foram 2 ou 3 homeopatas. Aí, quando eles chegaram, meu consultório já estava assim, desesperados já. Então, esquece a criança. Os pais estavam completamente desesperados, completamente tristes, dor, pesar, tudo expresso na face, né, com a doença da filha. Nós vamos ver o vídeo e as imagens. Como eu disse, uma agonia horrível, uma dor horrível, né? Mas não era uma criança birrenta. Ela poderia ser birrenta, ela poderia ser mal-humorada, irritável. Com esse tipo de doença, você espera até que a criança tenha esse tipo de comportamento, né? A criança com um comportamento ruim. Mas foi a primeira coisa que me impressionou, que essa criança não era irritadiça. Então, a coceira realmente grave, contínua, dia e noite, e piorava demais à noite. Então, presente, né, como eu falei, 24 horas, mas pior na noite. E a criança acordava a cada meia hora, cada 1 hora, coçando, passava, sei lá, uma pomada, loção, e aí voltava a dormir. Tá, a criança mesmo aplicava a loção, pomada, e nem acordava a mãe, né, para fazer isso. Ela não acordava a mãe dela. Ela mesmo acordava, ela tirava as roupinhas, ela punha a loção, a pomada e depois voltava para dormir. Ela nem precisava de acordar a mamãe e o papai. Também a criança não estava engordando, né, normalmente, e o apetite era ruim. Realmente o apetite da criança era ruim. Aí a mãe estava preocupada porque ela não estava ganhando peso e ela evacua imediatamente após comer. Então, assim, ela evacuava 3 a 4 vezes por dia, depois de comer alguma coisa. Urina normal, sede aumentada, e a criança bebia água sozinha, né? Mesmo quando ela era pequenininha, né, com 1 ano, ela ia até a cozinha e pegava água e bebia. Ela não tinha que ser lembrada, né, pela mãe, pelo pai, pela família. Ninguém tinha que lembrá-la de que ela tinha que tomar água, né? Tinha que tomar água depois das refeições. Ela tinha sede e ela mesmo tomava água. Ela tinha desejo de comer chapati, que é um
where the staple pão food is indiano. This child is from the E southern part of India. essa criança era do sul da Índia, onde a comida mais comum é arroz, né? E ela gostava de chapati. Então, não há rubrica, né? Então, você tem que tomar como pão, né? Child does not like Então, e é claro, sorvete, né? Que criança não gosta de sorvete, né? Ela, had an aversion to bananas. a versão a banana Perspiration was e transpiração normal. further in her sleep. As I told you, the itching was worse at night. Hence, she was very E restless in the night. inquieta de noite, Woke up every hour. né? Ela acordava de hora em hora para se coçar. Hardly go back to sleep. E aí voltava a dormir, depois de alguns minutinhos, acordava de novo, né, com a coceira e se coçava. Dreams, Nenhum sonho, thermals. She is extremely chilly. é muito friorenta. When I asked her to remove her clothes, Quando eu pedi a ela para remover as roupas e mostrar as lesões, for the ela AC to be shut off. imediatamente pediu para desligar o ar-condicionado. Extremamente friorenta. Não conseguia Always keep herself tolerar fully covered. o frio. Ela estava sempre coberta, né? Apesar das lesões, que normalmente as pessoas gostariam de ficar, né, com a pele livre de tecido, não. Ela mantinha And she wanted todo o corpo dela coberto, né? Então, na clínica, quando eu pedi para ela tirar a roupa para eu ver as lesões, ela pediu para desligar o ar-condicionado. no problems in the sun. Então, sem problemas. Let's just show you the pictures. Eu quero mostrar a vocês imagens. Can we shut the light off? Vamos desligar a luz aqui da frente? How bad it is. Olha só, tadinha. I'll show you the video too. Eu vou mostrar o vídeo também. Around the face, Tô around aqui the no eyes, rostinho, em volta dos olhos. all red. Aqui essa vermelhidão. exfoliating. A pele está se esfoliando. Aqui em volta dos olhos. Esfoliação da pele. Horrível. Look at this. Olha só. Everywhere, the whole body, Tá no corpo inteiro. face, forehead. Show you. Na testa. See this. You can see around the lips, around the eyes. Aqui em volta dos lábios. Em volta dos olhos. See, even on the eyelids. Aqui nas pálpebras. The whole body was like this. Corpo inteiro. Nessa situação. Not an inch, as I told you, of the body. Nem 1 centímetro do corpo estava livre dessas erupções. See this. When the mother touched her, tried to show the. See this. Olha, quando a mãe tocou-a, né, para me mostrar, olha só, olhinho, lábios, Forehead. peito, aqui a testa, os ombros, See the back. aqui as costas, See the back. Legs everywhere. tá nas perninhas, no corpo todo. So that. I'll show you the video too later on. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, tá? So now you have an idea what was there with this child. Okay? Now in a mentals, in a life situation, Numa situação this child mental, né? was very independent. Era muito independente. Essa criança era muito independente, muito independente. Herself. E ela se vestia sozinha. She did not take Ela the help of the mother
não precisava, né, da ajuda da mãe nem para se vestir à noite. À noite, como eu já falei, ela coceira, né, demais, ela se desvestia, passava a loção, o unguento e depois se vestia novamente. Então, eu também observei que quando eu pedi para ver as lesões, né, e tirar o retrato, ela, assim, demonstrou alguma timidez, né, e se cobriu novamente, imediatamente depois de eu tirar a fotografia. Aí eu falava, peraí, eu tenho que tirar outra foto, tal. Aí ela tirava. Então, ela se cobria de novo, imediatamente, e no início ela ficou até hesitante em tirar a roupinha na minha frente, né? E geralmente as crianças não têm essa timidez nessa idade. Aí eu perguntei para a mãe, e ela confirmou que ela é muito tímida, né? E ela não se desvestia na presença de estranhos ou de, sei lá, convidados, visitas que estivessem na casa. Ela estava um pouquinho aborrecida, vocês viram que ela estava chorando, mas é porque ela não queria me mostrar e eu estava mais ou menos forçando ela a tirar a roupinha para eu ver as lesões. Até no acompanhamento eu pedia para ver as lesões e ela ficava assim meio chateada de ter que mostrar. Outra coisa que a mãe me falou é que desde os 2 anos ela nunca andou de pé descalços e ela sempre gostava de usar sandálias, né? Ela não usava sapatos fechados, mas ela estava sempre de sandálias abertas, mas nunca descalça. Na Índia a gente não faz isso, né? Em casa a gente não usa sapatos ou sandálias, né? Então a gente tem sapatos especificamente para dentro de casa, né? Aqueles chinelos só de usar em casa. Mas na Índia, especialmente na cozinha, você não entra de sapato. Você não entra na cozinha de sapato, né? Mas essa criança queria usar sapato. Não é porque ela tinha lesões na sola dos pés, tá? Isso já nos diz alguma coisa a respeito dessa criança. Ela obedece os pais e nunca pede alguma coisa, nada, nunca pede nada, nunca fica pedindo. Ela guarda as coisinhas dela organizadas e não perde nada das suas coisas. Mesmo nas atividades diárias, como banho, alimentação, e ela insistia em ter um horário para tudo. Ela falava, olha, são 9 horas, está na hora de tomar banho. Meio-dia, está na hora do meu almoço. Então, ela insistia com a mãe para manter esse horário. Então, tal horário, é hora de fazer tal coisa. Ela gostava, né, da visita dos primos para brincar com ela, para vir brincar com ela, e ela compartilhava as coisas com outras crianças, né, e os primos que vinham visitá-la. E era uma criança muito, muito obediente. Não é destrutiva. E é uma criança que cuida dos seus brinquedos. Ela cuida dos seus brinquedos, ela cuida das coisas dela. Então, nós já temos um quadro, né, assim, na cabeça. Já temos um quadro dessa criança. Uma criança muito obediente, independente, pontual, cuida das suas coisas, cuidadosa, não quer destruir os seus brinquedos, não gosta de destruir, não gosta de se desvestir na frente de pessoas. Ela é friorenta. O remédio está claro, né? Acho que todo mundo já formou uma imagem mental. O remédio está claro para vocês?
chilly, friorenta, sedenta, obedient, good girl, obediente, good boy, boa menina, bom menino, independente, fastidious, meticulosa, disciplined. disciplinada. The mother said A mãe disse que ela também era muito paciente. she had a lot of patience Ela era muito paciente, and lots of understanding. muito compreensiva. Once anything explained to her, anything Quando algo era was explained to her explicado once, para ela, she would apenas uma understand vez it, ela já go in her entendia, mind, once and já for all, she would processava, understand, ela já entendia and she aquilo would obey e without obedecia questioning the facilmente sem questionar os pais. She would obey without Ela asking why this obedece way, why not sem this questionar way. por que assim, So não not at all assim, não stubborn, assado. not at all Ou seja, stubborn, não era very teimosa obedient nem um again. pouco, muito obediente. As I told you, she Como eu was already falei, disciplined in her habits and ela timings. já era She bastante maintained disciplinada her em food relação timing, aos timing for hábitos e aos bathing, horários. food, Ela tinha horário para etc. banho, horário para dormir, horário para comer, And que she ela went mesma to mantinha. school E also ela on time também ia para a escola na and wanted hora. to go to school in spite E of sempre quis ir à escola, her queria skin continuar disease. frequentando a In escola spite apesar of da dermatite, this apesar da kind of a doença de skin pele. disease, Apesar da doença she na wanted to pele, go to ela school. queria continuar frequentando a escola. Diligent child. Ou seja, uma criança Yes. diligente. So diligent, Uma criança very diligente, obedient, muito obediente, independent, independente, very disciplined, bastante disciplinada, not at sincera, all destructive, não é destrutiva de shy, forma alguma, timid, tímida, doesn't want to retraída, show her não clothes, queria tirar as extremely roupas, chilly, extremamente thirsty. friorenta, sedenta. The remedy is very clear. O remédio está bastante claro, né? But don't forget the topic Mas of this não esqueçam do assunto desse seminário, né? seminar. So it's an atypical remedy. É um remédio atípico, Atypical no symptom has caso. to Um be sintoma found out here. atípico tem que ser encontrado nessa história. Though the mother said Apesar da further, mãe she dizer was very que quiet era and bastante obedient quieta e child, obediente, she's like to play with other ela children, gosta de brincar com outras crianças, she was more happy alone mas at ela home. ficava mais feliz She liked her sozinha em cousins casa. Ela or gostava dos other children primos, gostava de coming to outras play with crianças, her. gosta que outras crianças venham e brincam But when com they ela. came, she was okay, she Ela was ficava happy, bem quando she eles would play vinham, with them, feliz, she would brincava share com her toys. eles, compartilhava, But dividia os given a brinquedos. choice, Mas se ela she was ela pudesse more escolher, happy ela ficava when she mais was feliz sozinha. She would not like too many Ela people não coming gostava to de her muitas house, pessoas entrando and na that casa. too, if they are talking too much E or se eles making too much conversassem noise or demais, talking fizessem loudly, muito she did barulho, not falassem like that. alto, ela não gostava disso. The mother said A mãe disse she is like a mouse. que ela é como um ratinho. You know, a mouse? Um rato, um camundongo. Mouse, like a Um mouse. camundongo. Very, very quiet. Not Mickey Mouse, a small mouse. A Um small one. ratinho pequenininho, não Mickey Mouse. Um camundongo. It's very quiet. Ela é The mouse um goes camundongo, from eles one são corner quietos, to né? Eles vão another de um cantinho corner para o and outro, stays de um in the buraquinho para o corner, outro e fica ali naquele never comes cantinho. out when Nunca people are sai there. quando as pessoas estão por But perto. at night, when Mas à there's noite, nobody, quando não tem then it ninguém, comes e out aí of o the camundongo sai hole as if do like buraco sleeping como and se then fosse o rei, roams né? around, E destroying anda pela things casa, and destrói as eating coisas, things. come as But coisas. and moment some noise Mas is quando there, alguém somebody aparece ou comes quando in, ele ouve or algum light is barulho, on, it immediately runs back ele into the house. rapidamente volta burrow or house, whatever it is. para sua casinha, para o seu So she esconderijo. said she's like a Então mouse. ela é como um camundongo. And if somebody came E into se alguém the entrasse house, na casa, they wouldn't even know that eles there's nem a sequer child in this sabiam, house. não nem sequer sabia que tinha uma criança na If casa. some guest came Se or quando stranger algum came convidado into the entrava na house, they casa, could not even o make convidado nem out sequer that there's a sabia, nem child, descobria, because nem a percebia que tinha uma child criança na casa. Porque loud, geralmente as making crianças são noises, altas, dropping barulhentas, things, deixam com as coisas there's a mess, caírem, her fazem toys are spread bagunça, everywhere os in the brinquedos house, ficam espalhados pela or they casa, have the TV, which ou a is very TV loud, ligada no or they have volume the music, alto, which is ou very música loud, you tocando. know. But this child Nesse was caso, essa quiet as criança a era mouse bastante quieta, and como um would not camundongo. even know that she was at home. E um visitante, um convidado, nem sequer She sabia que liked tinha uma criança em music, casa. Ela gostava de música, but she kept the mas TV also ela very, também very, mantinha o volume sorry, da it's not televisão. loud, it should be Aqui não é alto não, ok? slow, wrong. Tá a palavra Yeah, errada it's no not slide. loud, it should Ela be mantinha o very volume da TV slow, baixo. very, very low volume, Mantinha o volume not bem loud. baixo, não alto, como está aqui no slide. Okay, now one more thing the mother said. Uma outra In coisa fact, que a mãe sometimes disse é que, there às used to be vezes, some argument havia alguma briga, or discussão, quarrel between the alguma father discussão and the entre o mother. pai e a mãe. Isso acontecia às vezes. The child would E ela fazia assim, ó. "Shh, don't talk so much. para Don't de make falar, noise." para de fazer barulho.
And she would tell the mother, E ela mandava a why are mãe: you arguing with por que your você está father? brigando com meu pai? Don't argue with him. Não Just listen to brigue him. com o papai, ouça ele. She would tell the mother, Escute don't o papai. argue. Ela falava isso pra mãe: Just- no, mãe, just não brigue listen com o to him. Do pai. what he says. Faça o que ele está mandando. You know, she would tell the mother. Ela falava isso: faça o que ele está mandando. In India, Na you Índia, know, the mother always tells a no, mãe the child, okay, sempre listen fala to para your o filho, father. né? Escute seu pai. A Or mãe any- sempre fala any para os filhos. quarrel is there, Qualquer or briga, any- qualquer if the discussão que child is aconteça, misbehaving, se a criança se but the comporta first mal, reaction in India, the mother a is, primeira ação da mãe é: I'll tell your father. Let him eu vou come falar home, pro seu pai, I'll tell deixa your seu pai father. chegar em casa que eu vou contar para ele. You're doing mischief. Você And está the fazendo child would bagunça. become quiet. E a criança ficava quieta. So here she Então tells mother, aqui é o why are you contrário, arguing né? Ela with fala: father? Don't por argue. que você está brigando com o When he papai? says something, you just do it. Se ele falar Don't alguma argue coisa, with him. faça, You obedeça. listen to him. Não discute, You will não see this discuta. even in the video child A says. gente vai ver ela reagindo assim até no vídeo que eu vou Let's mostrar. see. Bom, vamos ver o There's a vídeo. problem with the video. I hope I am Tem um able probleminha to com o show vídeo, this because espero que eu consiga consertar esse problema. little bit of an tilted. O vídeo está 90 graus, está virado. Está de lado.